A gente sempre aguarda um segundinho. Não sei como é que fechou o microfone sozinho. A gente sempre aguarda um segundinho, porque as pessoas vão migrando, vão entrando, né? Então, para dar tempo, alguns gostam de pegar a oração desde o início, outros preferem a oração, não se importa, né? Mas a gente sempre dá um segundinho. Vamos iniciar, então, o nosso culto nesta manhã de quinta-feira, com a oração. Deus e Pai, Deus e Senhor, formidável Senhor da glória, todo-poderoso, boníssimo, santíssimo, justíssimo, cheio, abarrotado, apinhado de amor, de graça, de compaixão, de perdão, de salvação e de vida eterna. Nós te engrandecemos, te glorificamos, te adoramos, te bendizemos, te agradecemos por este dia, por mais um dia. Reconhecemos que o Senhor é bom, justo, que o Senhor nos perdoa, nos salva, que o Senhor nos sustenta, que o Senhor alivia o nosso fardo, que muitas vezes é pesado. Recebe-nos, Senhor, como adoradores. Torna-nos dignos de sermos adoradores do Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, a nossa covardia, o nosso egoísmo, a nossa ira. Derrama sobre nós a tua graça. Faz brilhar sobre nós, que seja uma fagulha da luz da tua glória. Livra-nos, Senhor, da mentira. E fala conosco. Ensina-nos, Senhor. Derrama sobre nós instrução. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Hoje nós vamos fazer... Amanhã é ceia, viu? Amanhã é ceia. Eu sei que tem muita gente que não concorda com esse negócio de ceia, pela internet e tal. Eu sei de tudo isso. Quem não quiser participar, não participa, ora. Quem não crê, né? Porque se a gente fizer as coisas sem crer, é preferível não fazer. Amanhã eu vou ministrar a última ceia do ano. Se você quiser participar, para mim é uma alegria. Se você não quiser participar, eu vou ministrar a ceia do mesmo jeito, tá? Outra coisa, já avisar hoje, né? Nós vamos ministrar a ceia, servir a ceia amanhã
E depois só voltaremos a fazer a programação Graça e Paz no dia 2 de janeiro. Né? Todos os compromissos que eu tenho agendado para a semana do Natal até o Ano Novo estão mantidos, hein? Se eu agendei algum compromisso com você, está mantido. Eu estou aqui, eu não vou viajar. Eu só quero dar uma aquietada um pouquinho, né? Então, programação Graça e Paz é amanhã e depois na terça-feira, dia 2 de janeiro, tá? Claro, mas estou aqui. Se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Se você quiser conversar sobre qualquer assunto, eu estou aqui. Se você quiser fazer qualquer pergunta, eu estou aqui, viu? Vou estar por aqui, vou estar aqui, né? À disposição sempre, viu? Ok, eu acho que eu falei tudo, deixa eu dar uma olhada aqui se eu falei. Ceia, a semana que das festas do final de ano, né? E o nosso retorno no dia 2 de janeiro de 2024. Isso. E é bom também, na verdade, é bom porque, sabe, as pessoas vão enjoando um ano inteiro vendo a gente, ouvindo. Vocês ficam um pouco livres de mim também, né? Eu vou sentir muita falta, mas eu acho que é necessário tirar esse fone aqui que vai me incomodando, esse negócio de fone e tal. Bem, enfim, é necessário essa pausa. Eu estou atribulado com algumas coisas e eu preciso pensar, repensar. Enfim, é bom, tá? Deixa eu tomar esse golinho de café para terminar o café aqui. Ou café, viu? Café é um negócio bom. Aquele café é espetacular. Muito obrigado. Enquanto isso, eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia. Hoje nós vamos falar de um assunto sério, viu? Muito sério. Eu não sei se você tem encontrado aí pela frente. Deixa eu tomar um café, senão esfria. Espetacular. Eu não sei se você... Deuteronômio, Velho Testamento, Deuteronômio, capítulo 3, versículos do 2 ao 6. Deuteronômio, capítulo 3, versículos do 2 até o 6. Eu não sei se você tem encontrado aí no seu caminho. Eu, às vezes, encontro, viu? Pessoas que... Tem gente que fala as coisas, né? Porque ouviu alguém falar na televisão, algum desses comentaristas, né? E achou bonito. Parece incrível a gente falar isso, né? Mas achou bonito e começa a falar também. Aí fala um monte de bobagem, um monte de mentira, sabe? Um monte de asneira. E eu estava lendo que na Alemanha aumentou, eu tenho medo de falar número errado, porque eu leio tão rápido, mas me parece que aumentou em, eu não sei se é 621% ou 321%. Seja 321%, né? Vamos ficar nesse número, não tenho certeza.
aumentou em 321% o ódio contra os judeus na Alemanha. Olha só, hein? Olha como é que o mundo está. E eu já encontrei gente aí, no dia a dia, assim, encontrei pessoas falando mal dos judeus, né? Porque essa raça, porque isso, porque aquilo, né? Às vezes eu entro até no assunto, mesmo que eu não conheça a pessoa, peço licença e participo ali do assunto, né? Outras vezes eu fico quieto, depende o dia também, né? Depende o estado de ânimo da gente, né? E provavelmente você vai encontrar pessoas aí que estão odiando os judeus, né? Porque por causa dessa guerra contra os palestinos, certo? Como muitas coisas ainda, muitos eventos estão por ocorrer, e eu não sei quais, não sei, não vou vir aqui ficar contando blá blá blá, né? Eu sei que muita coisa vai acontecer ainda, muita coisa, né? É aquela velha máxima, está ruim e pior vai ficar. Ai, mas não. Você quer mentira, né? Tá cheio de igreja denominacional aí dizendo o que você tem que fazer para o ano que vem você ser próspero, você conquistar os seus sonhos. Tá cheio de gente aí. Você quer ser enganado, problema seu. Você quer ouvir a verdade? Eu e mais alguns outros, pouquíssimos, temos a verdade para você. Deuteronômio, né? Moisés já tinha aí uma porção de anos, muitos anos, né? E ele tenta, Deuteronômio foi escrito por Moisés, tá? E ele tenta explicar algumas coisas aqui nesse livro para os judeus. Então, antes da gente falar que ama os judeus, o que odeia os judeus por causa disso, por causa daquilo, porque está morrendo criança. Olha, ninguém aqui está batendo palma, porque crianças são mortas, idosos são mortos, porque os hospitais de Gaza estão sitiados, né? Porque serviram como base para os terroristas palestinos. Todo palestino é terrorista? Claro que não, né? Mas a maioria o é. O é no sentido de que quem não é terrorista ativo apoia o terrorismo. É bom você saber disso, tá? É bom, se você pesquisar isso na internet, você vai ver em sites sérios, é claro, que é exatamente isso. Bom, então você abriu aí sua Bíblia em Deuteronômio, que é como se fosse, Deuteronômio, é como se fosse uma explicação da lei. É como se fosse, né? E olha o que está escrito aqui, capítulo 3, versículos do 2 até o 6. Vou só pôr numa posição aqui boa para eu ler. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã. E Og, o rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, à peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: não o temas,
porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na tua mão. E far-lhe-ás como fizeste a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. E destruindo-las como fizemos a Sion, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Aqui nós observamos, irmãos e irmãs, um povo bravo, um povo guerreiro, sendo entregue nas mãos de Israel para o louvor de Deus. Esse Og, rei de Bazã, ele era um príncipe muito forte. Ele era um dos remanescentes dos gigantes. E eu estou enfatizando que ele era um dos que sobraram dos gigantes, né? Por que eu estou enfatizando? Porque quando Deus defende o seu povo, e vamos esclarecer, algumas pessoas, mas o que esse sujeito toda hora vira para lá e volta? É porque eu vou atualizando aqui. Essas coisas eu preciso fazer para que você tenha uma qualidade aí razoável, né? De som, tal, de imagem no YouTube. Porque tudo aqui que eu tenho, gente, é precaríssimo. Essa mesa tem 15 anos. Esse computador aqui tem 17. Esse aqui. Né? Então eu preciso ficar atualizando. Eu vejo aqui a luzinha aqui, eu tenho que ir lá e atualizar. Mas é isso. Bom, enfim, Deus e o povo de Deus é Israel. Não é a igreja, não. Vamos deixar isso claro. Eu sei que tem gente que fala que a igreja é o povo de Deus. Não o é. O povo de Deus são os hebreus, os judeus. Israel é o povo de Deus. A igreja é o quê? A igreja é a noiva do Cordeiro. O povo de Deus não vai ser arrebatado, a não ser aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Quem será arrebatada é a igreja. Vamos deixar isso claro. Ah, mas lá os pastores de tal... Aí é problema deles. Eles querem falar, eles falam o que eles quiserem. Né? Biblicamente, o povo de Deus são os judeus. A igreja é a reunião dos salvos em Cristo. A maioria dos judeus não crê em Cristo. Existe judeu que crê? Claro que existe. São os judeus chamados de messiânicos. Tá? São povo de Deus e salvos. São povo de Deus e serão arrebatados, porque fazem parte da noiva do Cordeiro. Tá? Então, o que eu quero mostrar, além de outras coisas para vocês hoje? Quando Deus vai defender a causa do seu povo, está claro quem é o povo de Deus? Os judeus. Não é a igreja, os judeus. Deus pode lidar com gigante, anão, superpotência. Isso tudo vai ser tratado como formigas para Deus. Nenhum homem é poderoso, nenhuma nação, entenda,
povo de Deus é uma nação. Não é a igreja, é uma nação. E essa nação pode ser poderosíssima. Mas quando Deus resolve livrar-se desta nação em favor do seu povo, ele faz e está acabado. Nenhum homem, nenhuma nação é poderosa o suficiente para livrar-se do Todo-Poderoso. E esta passagem de Deuteronômio, capítulo 3, versículos do 2 ao 6, mostra esse exército de Og, que era um exército, na época, poderosíssimo. Esse exército, você vai ler aí, né, Deuteronômio 33, versículos do 1 até o 11, era um exército que dominava 60 cidades fortificadas, além de cidades sem muros. Cidade fortificada era a cidade cercada por muros. Cercada por muros, eles dominavam 60, fora aquelas cidades que não tinham muros. Mas diante de Deus, isso não adianta absolutamente nada. Eles foram destruídos porque não se curvaram perante a autoridade de Deus. Se você ler o versículo 22 de Deuteronômio 3, você vai ler: não os temais, porque o Senhor vosso Deus é que peleja por vós. Tem muita gente que pega essas passagens e quer usar na sua vida pessoal. Ai, Deus está pelejando por mim. Não, não está não. Tá não. Tá não. Mentira. Você está pegando para você coisa que a Bíblia não está escrita ali para você. Isso se refere ao povo judeu. O Velho Testamento não se refere à igreja. Se refere ao povo judeu. Jesus, a gente viu esta semana aqui, Jesus veio para os seus, né? Jesus mandando, ontem nós vimos, né? Jesus despachando os 12 apóstolos, os 12 para pregar o evangelho. Aonde Jesus mandou eles pregar o evangelho? Primeiro para a casa de Israel. Vocês não vão procurar samaritano, porque samaritano é judeu também, viu? É meio primo, né? Judeu chamava samaritano de primo, quer dizer, um judeu distante. Né? Vocês não vão procurar gentios. Se cruzarem o caminho, vocês pregam o evangelho, mas não é para ir atrás deles. A gente falou disso ontem. Então, ele não pode pegar passagens do Velho Testamento e querer usar para nós, porque é bonito, porque a gente lê lá e Deus está pelejando por mim, eu vou ficar quieto. Não. Nós temos que fazer o que nós temos que fazer. Porque o que Deus mandava os judeus, os hebreus fazerem, e eles faziam, era vitória na certa. Muitas vezes eles não faziam. Né? Então, por quê? Presta atenção agora, para você entender, vez por todas, tudo o que está acontecendo entre Israel e o povo palestino. Você precisa entender. Porque a gente não pode amar ou odiar ou ser indiferente. Ninguém está dizendo que é para a gente odiar os palestinos, não é isso. Né? Mas odiar aqueles que odeiam Israel. Eu falei no início que nem todo palestino é terrorista, mas uma grande parte deles apoiam o terrorismo. Não foi isso que eu falei? E para a gente entender a quem amar e a quem odiar,
se é que devemos odiar, né? Precisamos saber da história. Eu já falei, quem me acompanha já ouviu, as nossas crianças vão na escola, aprendem história do Brasil. Não é? Pedro Álvares Cabral, não sei quem, Pinta e Nina, mas não sei quem lá, as caravelas. Não é isso que as crianças aprendem? E o que o judeuzinho aprende? Isso aqui que eu estou falando. Isso aqui é a história de Israel. O professor de história no Brasil ensina a história do Brasil. Os índios, né? A primeira missa, aquelas coisas, primeira carta, não sei o quê, se plantando, todas aquelas coisas. E o que o professor de história lá em Israel ensina para a criançada? Isso aqui que eu estou falando. É isso aqui que eles ensinam lá na escola. Porque essa é a história de Israel. Eles ensinam que Deus lá... Aqui os professores têm um pouco de receio de falar de Deus. Tem determinadas escolas que são proibidos de falar de Deus. Lá não, lá eles têm que falar sim. Porque a história de Israel, ela é fundamentada em Deus, Yahvé, né? Então, entenda o seguinte, por que Deus executa em determinadas situações, em determinados precedentes, um julgamento de matança? Como é o caso disso que eu estou falando aqui para vocês de Deuteronômio 3, versículos 2 ao 6. Primeira coisa que a gente precisa entender, o atributo de justiça de Deus sempre anda de mãos dadas com a santidade e a perfeição de Deus. Justiça não anda separada de santidade e perfeição de Deus. Anda sempre junto. Mas como é que se afirma isso? Lendo a Bíblia. Estudando a Bíblia. Deus somente atua em julgamento quando o homem age, atenção, continuamente em rebelião aos seus mandamentos. Deus nunca ordena matança, e quando Deus ordena matança, nós lemos aqui, né? É cidade, é homem, é mulher e é criança. Ah, criancinha, pois é. Porque as pessoas agem em rebelião aos mandamentos de Deus. E Deus manda. Como para Deus não há tempo, nós falamos isso ontem, né? Deus manda diversas advertências, repete no tempo humano diversas advertências. E Deus é muito preciso quando ele parte realmente para o julgamento. O julgamento de Deus é preciso. Não é como o julgamento humano. Nunca aconteceu, nunca acontece e nunca acontecerá de um homem ou um país receber uma punição da parte de Deus que não tenha merecido. Por quê? Mas como que se afirma isso? Ora, porque Deus é perfeito. E as perfeições de Deus, elas agem, elas existem juntas, uma com as outras. A compaixão de Deus
né? Eu todo dia peço compaixão de Deus para mim. Ela flui a partir da bondade, mas bondade sem justiça não é bondade. Ó, bondade, isso não é frase minha, não. Bom, eu já falei e vou repetir aqui também. Eu sou um papagaio da Bíblia. Bondade sem justiça não é bondade. Está vendo? Agora você começa assim a pensar no mundo que a gente vive hoje, no governo que nós temos, o que esses homens falam, fazem para dizer que são bons. Mas bondade sem justiça não é bondade, é mentira. Deus, como é perfeito, não poderia ser bom se ele não fosse justo. O homem não. O homem se diz bom e não é justo. Por causa disso que quando chamaram Jesus de bom e ele estava encarnado, o que ele falou? Bom é só o Pai. Jesus sabia disso plenamente. Jesus tinha pleno conhecimento disso. E nessa situação atual, nós estamos vivendo, que quem declarou guerra contra Israel e quer aniquilar Israel é o Islã, né? Você sabia? Então agora, talvez você já saiba, né? Os palestinos são da casa de Esaú. E Deus tem advertido este povo, que já tiveram outros nomes também, né? Há 2.500 anos, que eles deveriam, primeiro, parar de odiar os judeus. Parem de odiar os judeus. Eles estão fazendo há 2.500 anos. E a história, porque a Bíblia, além de ser um livro santo, é um livro histórico, geográfico. A Bíblia nos mostra isso. E os historiadores também mostram isso. E Deus tem falado, para de odiar os judeus. O que este povo da casa de Esaú, que são os palestinos, tem feito? Exatamente o contrário que Deus tem alertado. E Deus vai infligir uma aniquilação sobre eles pelo fogo. Ah, você tá sentenciando, está dizendo que... Não. Estou lendo a Bíblia, estou concluindo pelo que Deus fez no passado. E todo mundo toca trombeta, que Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, será sempre. Então, eu não estou fazendo nada errado. Deus fez da santidade a condição moral necessária para a saúde do universo. Tudo que é santo é saudável. O pecado é santo? É claro que não. O pecado é uma doença moral que prejudica a vida da criação de Deus. E como a primeira preocupação de Deus com o seu universo é a saúde moral, isto é, a santidade, tudo que for contrário a isso
estará necessariamente debaixo da reprovação eterna de Deus. Por que que Deus vai tomar uma atitude severíssima? Amanhã, depois, eu não sei quando. Eu não sei. Eu vou vir aqui, vou mentir daqui 15 dias a partir das... Não vou mentir. Eu não sei quando. Agora, que Deus vai fazer, vai. Deus está, há 2.500 anos, Deus está falando. Olha, para com isso. Está vendo como não tem tempo para Deus? 2.500 anos antes de Jesus, para preservar a sua criação, Deus, na sua santidade, na sua justiça, precisa destruir tudo aquilo que destrói a sua santidade, ou a santidade da sua criação. Quando Deus se levanta para destruir o pecado e salvar o mundo do colapso moral, Deus está, quando ele faz isso, ele está exercendo um julgamento. Todo julgamento punitivo na história do mundo foi um ato de preservação. Do quê? Da moral. A falta de moral gera o pecado. A ação de Deus de remover a pessoa, ou as pessoas, ou a nação pecaminosa, para a gente entender, a gente pode comparar esta ação de Deus. Oh, meu Deus, vai passar aqui 2, 3 minutinhos, mas eu não posso, já está no finalzinho, né? A gente pode ver isso quando uma pessoa tem um tumor cancerígeno e o médico diz assim: olha, a gente vai ter que operar e extirpar esse tumor cancerígeno. Por quê? Porque se ele não extirpar esse tumor, o paciente vai morrer. Se o tumor não for removido, o paciente morre. Então, quando Deus toma uma atitude drástica, né, é para que a moral do mundo não se corrompa mais do que já está. Deus vai remover esse tumor cancerígeno para salvar Israel, seu povo escolhido para viver em paz e em segurança. E, irmãos e irmãs, atenção, todas as nações, qualquer país que tentar prejudicar de alguma forma Israel durante um tempo de extremo perigo, estará invocando para si as antigas advertências de Deus que qualquer um ou qualquer nação que amaldiçoar Israel será, por sua vez, amaldiçoada. As pessoas esquecem que isso está na Bíblia. Qualquer um, qualquer grupo, qualquer nação que amaldiçoar Israel será amaldiçoado pelo Deus onipotente. Para encerrar, vamos ler? Quando eu digo que eu sou um papagaio da Bíblia, é porque eu sou um papagaio bíblico. Gênesis capítulo 12, versículo 3. As pessoas usam isso na igreja, né? Nessas igrejas denominacionais, para falar das suas vidas, das suas necessidades.
Então, não tem nada a ver. Isso está falando de Israel. Não está falando do seu emprego, do sujeito que está te atrapalhando. Não, está falando do povo de Israel. A gente não pode chamar isso para a gente. Gênesis 12, 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti sejam benditas todas as famílias da terra. Ora, o próprio contexto, né, deixa as famílias da terra, deixa muito claro que ele está falando de uma nação e não da vida pessoal de nenhum membro da igreja, né? É que a Bíblia é tão mal utilizada, porque ela é tão mal ensinada, né? Mas é isso, queridos irmãos. Algo irá acontecer. Não sei quando, não sei como e nem o que, mas eu posso afirmar biblicamente que vai acontecer. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero exaltar, glorificar o Senhor, porque hoje nós pudemos, através da Tua Santa Palavra, né, mostrar o que e por que nós devemos amar o povo judeu. Orar por Jerusalém. A gente começa a entender determinadas coisas que estão lá na Bíblia. Graças, Senhor. Graças, graças, graças. Continua falando conosco, nos instruindo, derramando sobre nós a tua santíssima vontade. Esta é a minha oração por mim e por todos os meus irmãos e irmãs, no santo nome do Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.